passar para você, olha só, durante uma palestra na Conferência Anual de Ação Política Conservadora, que fica nas proximidades de Washington, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil tem certos assuntos que são proibidos. Os detalhes, quem vai trazer para a gente é a nossa Miriam Spritzer, que está lá nos Estados Unidos e vai contar sobre esse evento que rolou, né, Miriam? É isso aí, Miriam. Sim, esse evento é o CPAC, né, que é uma conferência que acontece anualmente, que antigamente era aquele primeiro ponto de partida onde os candidatos à presidência do lado republicano começavam as suas corridas, né, as suas campanhas. E hoje em dia já não é muito assim, é meio que um ponto que se vai lá porque já virou tradicional e tem que marcar o ponto. E o Bolsonaro agora entrou nesse circuito também de ter esse diálogo com os conservadores aqui dos Estados Unidos. Nessa palestra, o Bolsonaro comentou dos assuntos proibidos e destacou principalmente a história da vacina, né? Como sempre no Brasil se fala ciência, 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 isso são frases dele, né? Não é minha. E ele respondeu que não, que é liberdade, 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 e destacou que ele não obrigou nenhum brasileiro a se vacinar e foi muito aplaudido no público. Ele também comentou sobre falta de liberdade de expressão ou falta de liberdade de imprensa e comentou algumas outras coisas, inclusive que ele não conseguia entender o resultado da eleição, considerando o apoio que ele tinha nas ruas. Isso, claro, né, no ambiente que ele estava ali, era realmente para um público mais americano, eram pouquíssimos brasileiros na plateia, e um público americano que é muito trumpista. Então, ele foi encontrado ali com grande apoio do público, e até algumas perguntas da imprensa que aconteceram depois eram realmente fora do contexto do CPAC. Bem, gente, Ale, deixa eu entender um pouco aí a tua visão justamente sobre essa participação do Bolsonaro nesses eventos com o Trump. Ele está insistindo nessa parceria, né, nessa imagem colada com o Trump. Isso é, do ponto de vista político, inteligente? Olha, o que é um pouco que sobrou a ele, né? Porque quando a gente fala de marketing, de estratégia política, às vezes as pessoas acham que o marqueteiro político ele consegue moldar, ou o estrategista político consegue moldar o político de qualquer jeito. Não é. O político tem que ter alguma afinidade com a imagem que ele quer passar. E o Bolsonaro, ele é um extremista. Então, o CPAC, eu já estive no CPAC, eu fui no CPAC em 2018. Aliás, eu assisti uma das palestras foi do próprio Donald Trump, na época, que era presidente na época. O CPAC também mudou. O CPAC foi, historicamente, como até bem lembrou a Miriam, ele era um evento que falava a todo o partido republicano e a toda a direita americana. Hoje, o CPAC está muito focado nos extremos. Então, eu vi recentemente pesquisas, quando você pergunta para todos os republicanos do país em quem que eles querem que seja o candidato republicano ano que vem a presidente, dá 40 para o Trump e dá 30 mais ou menos para o Ron DeSantis. É muito próximo, 40-30. Quando fizeram uma entrevista essa semana no CPAC, uma pesquisa lá, no CPAC o Trump dá 60-20. Então você vê a diferença do público do CPAC para a direita americana como um todo. O público do CPAC é um público muito radicalizado. Como o próprio CPAC Brasil. O evento, ele começou a vender franquia e a família Bolsonaro fez CPAC aqui no Brasil e só foi assessor de político. Foi um evento muito extremista que nem de longe representa o que seria uma direita brasileira. Então, assim, ele está querendo colar nesse movimento que liga a Orbán, a Hungria, que liga a alguns extremistas da Polônia, que liga ao Steve Bannon, que seria esse grande ideólogo do bolsonarismo e desse movimento mundial hoje, somente depois da morte do Olavo de Carvalho. A gente poderia dizer que o Steve Bannon é hoje a grande mente. E você tem... E aí, até lembrando um pouco da discussão anterior do Daniel Ortega, é onde os extremos se encostam. Você vai, por exemplo, para esse extremo da direita, ele tem, junto com um extremo da esquerda, um certo apreço pelo Putin e uma dificuldade enorme de defender a Ucrânia e o Zelensky, por exemplo. Então, assim, são nuances da política que a gente vai acompanhar. É claro que no discurso dele, ele falando sozinho, falando com um público totalmente trumpista, radicalizado, ele falou o que ele quis, sem filtro nenhum. O que a gente quer saber mesmo é o seguinte: cadê as joias? Muito bem, gente. Vamos para um assunto